Se você quer começar a investir ainda esse ano, mas está com muita dúvida, não sabe por onde começar, bem, fica aqui que eu vou te ajudar com essa parte. E de repente você quer saber quais são os investimentos que você pode iniciar, quais são os investimentos mais simples de se entender, qual é a maneira certa de você fazê-los, que eu vou te ensinar a acabar o ano de 2025 começando a investir, hein? Fala, Titãs! Eu sou o Vitor Castro e eu estou aqui para te ajudar nesse mundo dos investimentos, mesmo que você ainda seja um iniciante. Eu sei que você já deve ter visto bastante canal de investimentos por aí, bastante canal de finanças, mas você pode pensar que esse é apenas mais um. Na realidade, não é mais um, é o um que vai te ajudar. Ele vai te ajudar como te mostrando, te ensinando sobre o mundo dos investimentos, te mostrando na prática como fazer. Então, para você não perder nada disso, para você começar a entender um pouco mais e interagir um pouco mais nesse mundo dos investimentos, não se esquece de se inscrever aqui e dar um like para ajudar a gente a crescer essa comunidade, tá? Para que a gente consiga aumentar os nossos inscritos para poder conseguir ajudar mais pessoas, tá bom? Conto com vocês. Tá, mas você deve estar se perguntando, por onde a gente deve começar? Um iniciante, ele deve primeiro começar a entender as regras para você começar a poder investir. Então, como vai ser isso? Você já deve ter ouvido também de outros influenciadores e tudo mais falando, você tem que fazer uma reserva de emergência. Tá, mas o que é essa reserva de emergência? Bem, a reserva de emergência, ela nada mais é do que um dinheiro que você vai separar até você formar essa quantidade de dinheiro que você precisa, eu vou te mostrar depois como a gente consegue planejar essa reserva de emergência, e que a partir do momento que você alcançou esse objetivo de construir a sua reserva de emergência, aí sim você pode começar a investir. Comenta aqui quem já sabe assim o que é uma reserva de emergência, para a gente ter uma ideia, ou quem já tem uma reserva de emergência. Então, a reserva de emergência, ela nada mais é do que você conseguir juntar uma quantidade de dinheiro. Tá, mas que quantidade de dinheiro é essa? Aí vai depender muito. Muitos falam que o certo é você considerar tudo que você tem de custo de vida no mês e você fazer 6 vezes esse custo de vida para você formar a sua reserva de emergência. Tá, como assim? Digamos que você ganhe R$ 1.000 por mês, certo? Então, o seu custo de vida tem que ser de até R$ 1.000, certo? Então, se o seu custo de vida, vamos colocar que seja de R$ 1.000, você vai ter que juntar R$ 6.000 para você formar essa reserva de emergência. Mas por que 6? Porque assim, basicamente, se hoje você tem uma fonte de renda que te paga, que te remunera certinho todos os meses, então assim, se você ficar desempregado, desempregada, você vai conseguir se manter por 6 meses com essa reserva de emergência, porque o seu custo de vida é os R$ 1.000. Se você formou R$ 6.000, você consegue se manter por mais 6 meses sem ter que trabalhar, basicamente. É isso. Ou você utiliza essa reserva de emergência para que você consiga usar para alguma emergência realmente. Então é exatamente esse o ponto. Ou quando você já conseguiu um valor, que você atingiu essa reserva, você consegue também utilizar esse dinheiro como uma reserva de oportunidade. O que seria isso? No mundo dos investimentos, muitas pessoas, acontece quando a bolsa cai, muitas pessoas não têm dinheiro ou se desesperam para vender os ativos que possuem. Porém, no momento que a bolsa cai, é o momento que é justamente a melhor hora para você comprar bons ativos. Por quê? É o momento que a bolsa está com menor valor, está custando menos. Então, empresas boas, que com certeza já passaram por outras crises, diversas crises durante sua existência, elas passam a valer um pouco menos. Só que a tendência é que futuramente ela consiga melhorar. E você tendo mais ativos, mais papéis desses ativos, você consegue se alavancar melhor, você consegue criar mais, por exemplo, você consegue criar mais renda dependendo do tipo de ativo que você consegue ter mais valor, porque se ela está numa baixa, uma hora ela vai se valorizar, você consegue vender ela numa alta, entendeu?
Certo? Agora, beleza, formamos a reserva de emergência. O que você vai começar a fazer antes de investir? Primeiro de tudo, você vai escolher a corretora, o banco, o que melhor lhe agradar, e você vai fazer uma análise de perfil do investidor. Para que isso? A análise de perfil, ela vai justamente te ajudar a definir o quão preparado você está para os investimentos. O que seria isso? Basicamente, nessa análise de perfil, elas vão te fazer algumas perguntas relacionadas a como você se sente quando você perde dinheiro, como você se sente se você investisse uma grande quantidade de dinheiro e ela baixasse o valor dela em metade, por exemplo, essas coisas. Por quê? Definido o seu perfil do investidor, aí sim você vai conseguir determinar quais tipos de investimentos são melhores ou que cabem melhor para o seu bolso ou para o seu perfil, literalmente. Porque não adianta nada, por exemplo, uma pessoa, você vê um guru desses de internet que simplesmente fala, investe em tal coisa, investe em tal coisa. Só que na realidade você não sabe nem se o seu perfil está preparado para aquilo. Então, não adianta nada. Não adianta nada você ser um perfil extremamente conservador, ter aversão à perda completamente, não conseguir nem pensar em mais perder. Por exemplo, você investiu R$ 1.000 e você perder R$ 1, tem gente que não consegue ter esse perfil de perda disso. Então, não adianta nada. Esse guru fala para você investir em ações, sendo que ações são investimentos variáveis, né, de renda variável. Então, o que é variável? Ela oscila, ela não vai ficar estável, não é uma renda fixa. Você não sabe o quanto vai te render no final daquele investimento. A partir do momento que você fez sua análise de perfil de investimento, aí você vai saber, de acordo com o próprio banco, corretora, ele vai te dar algumas opções, certo? Mas o que eu aconselho para um investidor iniciante? A buscar investimentos de longo prazo, lógico, mas investimentos que você tenha uma certa ideia do quanto vai te render no final desse investimento. Não adianta nada você simplesmente tentar alocar todos os seus recursos em algo ainda que você ainda não tem muita ideia de como funciona, do que você investir em algo que pode ser mais seguro, podemos dizer assim. Como, por exemplo, um Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele nada mais é do que basicamente você pegar o seu dinheiro e você emprestar para o governo. Tá, mas você deve pensar, mas eu não gosto desse governo, eu não sei o que e tal. Não, não é bem assim, calma. A ideia é de você emprestar para o governo para que o governo consiga pagar várias coisas. Só que, por que esse é o investimento mais seguro? Tipo de investimento mais seguro? Porque simplesmente está emprestando dinheiro para o governo. Então, digamos assim, se um banco quebrar, uma corretora quebrar, qualquer coisa relacionada a uma empresa quebrar, só o governo pode salvar. Em último caso, se der ruim com bancos, corretoras e tudo mais, simplesmente outros investimentos que estão nesses lugares podem dar um grande problema. Então, pode você perder esses investimentos, pode dar uma quebrada, pode você não receber nada mais. Agora, a única chance do Tesouro Selic de você não receber é se o governo quebrar o país. Só que se o governo quebrar, todas as outras empresas vão estar quebradas também. Então, tudo não vai estar funcionando nada no país. Então, querendo ou não, é um investimento mais seguro. Eu vou te explicar aqui no celular agora como que você faz para achar esse tipo de investimento. Bem, aqui é a página do Tesouro Direto, aqui nós temos o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele tem aqui as vantagens e tal. Bem, aqui é o título do Tesouro de 2028. Aqui está mostrando o título e mostrando também a rentabilidade desse título e o valor mínimo a se investir, certo? Então é a Selic mais uma taxa a mais por ano. Aqui eu vou simular os investimentos. Aqui eu vou simular, bem, o ano, né? O ano do título que a gente viu ali, que é o 2028, e também o valor inicial que a gente vai colocar. Vamos colocar R$200 de investimento inicial e também o valor que a gente pretende investir todo mês. Como o valor do título é 178, que a gente viu lá atrás, vamos colocar R$200 também. Vamos simular.
Bem, aqui ó, ele está dando uma rentabilidade de 10,8 ao ano, e aqui ele diz que no final do título, em 2028, né, no caso, você vai receber R$ 6.312, se você só for colocando o valor que a gente estipulou lá. Então, no dia 1º de 3 de 2028, que é quando é o vencimento do título, bem, você vai receber 6.312. Outro tipo de investimento muito bom é o renda fixa IPCA+. É IPCA, porque IPCA, caso vocês não saibam, é o título atrelado à inflação. E o que significa isso? Significa que a taxa de inflação, o IPCA, é a quantidade do valor do seu dinheiro no tempo. Então, assim, o que significa? Quanto mais o tempo passa, mais o seu dinheiro perde valor. Então, o que acontece? É calculada a taxa do IPCA para que o dinheiro consiga ter valorização durante o tempo. Esse tipo de investimento, ele é um outro tipo de investimento seguro devido a ser do Tesouro também, que é parte do governo, porém, ele é o que faz o seu investimento não perder valor com o tempo. Como assim? Basicamente, ó, hoje a taxa de juros está em torno acumulada de 4,68. Então, ele vai te dar um IPCA+, mas é porque ele vai te dar uma taxa a mais de juros pelo seu investimento. Então, vou te mostrar aqui na tela. Bem, o título do Tesouro IPCA+, aqui ele mostra as vantagens, tudo mais, os benefícios, certo? O título que a gente vai ver é o Tesouro IPCA+, 2029. Também ele mostra a rentabilidade, de acordo com aquilo que eu falei, explicando que é o IPCA mais um valor de uma taxa anual com investimento mínimo de 35 e 31. Vamos fazer a simulação também. Bem, para simular aqui, eu vou colocar o ano do título, que é o 2029, o valor do investimento, que vai ser de R$ 100, mais o valor que eu vou investir de R$ 50, porque o título é 35 e alguma coisinha que a gente viu lá. Então, ó, simulou, aqui vai ser o valor que você vai receber, R$ 2.660,35 do título Tesouro IPCA mais 2029, com uma rentabilidade de 12,17 ao ano, que é a rentabilidade já ajustada com a inflação, e se você tirar o título no final do vencimento, no dia 15/5, você vai receber aquele valor. E aqui ele já mostra o comparativo com a poupança. E um CDB? O que é um CDB? CDB é um certificado de depósito bancário, ou seja, é basicamente, ao invés de você, no Tesouro Selic, você empresta o dinheiro para o governo. No CDB, você empresta o dinheiro para o banco, certo? Então, o banco vai pegar o seu dinheiro emprestado para poder emprestar para mais pessoas a uma taxa de juros que vai remunerar você um pouco desse valor que ele receber. Então, assim, basicamente, o banco vai pegar o seu dinheiro emprestado. Então, basicamente, o banco vai te dar um retorno daquilo que foi estabelecido por ele. Então, ele vai te mostrar uma taxa ali de retorno por você estar emprestando esse dinheiro para eles. Olha, agora sim, se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos explicando cada um desses itens, deixando mais claro, com exemplos mais claros e mais. Então, comenta aqui se você quer que eu faça um vídeo desses aí para explicar um pouco melhor cada tipo de investimento e como utilizá-los da forma correta. Bem, esses são alguns dos investimentos para iniciantes mais simples de se entender. Mas, como eu disse, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais explicativo, mais exemplos, para poder elucidar qualquer dúvida que vocês possam ter. Eu vou deixar o link aqui desses dois livros aqui, ó. Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia, que são livros sensacionais sobre mentalidade e sobre o mundo dos investimentos desde os tempos antigos. Então, eu vou deixar o link porque esses livros são sensacionais para quem quer justamente mudar a mentalidade, criar a mentalidade de investimento. Só que agora faltou uma coisa muito importante. Se você não mudar sua mentalidade e se adequar primeiramente à sua mentalidade, você não vai conseguir justamente começar a investir, porque você vai sempre
começar a gastar, a perder dinheiro, se endividar. Então, você tem que mudar o seu tipo de mentalidade primeiro. E para isso, para quem está passando por um momento ruim, assim, de dívidas, por situações ruins, eu vou deixar um link aqui do lado de um vídeo que eu fiz sobre sair das dívidas, tá? Que é são dicas de como sair das dívidas. Agora, se você achou esse vídeo interessante, não se esquece de se inscrever no canal e para que eu possa ajudar mais pessoas, tá bom? Tamo junto, até o próximo.